prazer, eu sou a Carol do Café com Clássicos e hoje vamos conversar sobre uma das versões de Romeu e Julieta, né? A peça shakespeariana que conhecemos e que já está no nosso imaginário. História de dois nobres amantes, que foi o livreto do mês do clube quando eles lançaram a edição de luxo da peça de Shakespeare, Romeu e Julieta. Eu queria poder fazer a leitura comparando ambos, só que por dois motivos eu não fiz. O primeiro é porque eu quero manter esse projeto lendo uma peça de Shakespeare por ano, pelo menos as mais famosas, né? As mais importantes, digamos assim. Tem algumas que são bem mais esquecidas, posso até ler, mas vou manter esse projeto com Macbeth, Otelo, Hamlet, Romeu e Julieta, Júlio César e Mercado de Veneza já foram lidos, inclusive Mercado de Veneza foi o que eu li esse ano. Por isso eu acabei não pegando Romeu e Julieta para poder fazer uma comparação com as peças. E segunda, porque já está muito vivo no nosso imaginário. Uma história de dois nobres amantes, que é o título dessa epístola. Essa aqui é uma epístola, né? Uma carta. Que se apaixonam, que são de famílias rivais e que se matam. É isso a história, né? Só que assim, essa história aqui veio anterior à peça de Shakespeare. E essa história não era novidade nenhuma para o pessoal daquela época. A grande graça era saber como os escritores, principalmente dramaturgos, iriam fazer o desenrolar da história, né? A graça toda era essa, a forma de contar a história, elementos diferentes, como por exemplo, até mesmo aqui, também o nome dos personagens se chama Romeu e Julieta, e a grafia é diferente, enquanto aqui nós conhecemos Romeu com U e Julieta com J, que é Romeu com O, e Julieta está aqui escrito ao invés de J com G e dois L's, né? GI e dois L's. Então o que acontece, gente? É uma pecinha não, né? Estou aqui com uma peça de Shakespeare na minha cabeça. Isso aqui é uma epístola, é uma carta, que o Luigi da Porto endereça a uma parente sua chamada Lucina ou Luciana? Vou mostrar aqui já para vocês. Lucina Savognana. Vou deixar o nome aqui para que vocês confiram. E ele escreve essa carta relatando o que disseram a ele. Um peregrino de Verona relatou a ele, ou seja, a história conhecida do povo. Sabe aquela lenda popular que todo mundo conhece? A história do ovo no porta-mala, sabe? A história do ovo do porta-malas de uma família que uns amigos, aí eles foram viajar e a mãe falou, meu Deus te acompanha, ele falou assim, que vai no porta-malas porque não tem espaço, e eu tinha uma bandeja de ovos no porta-malas. Todo mundo já ouviu essa história. Então, por ser uma história conhecida por nós aqui, a grande graça, talvez, de dramaturgos, poetas, romancistas aqui do Brasil seria uma forma de desenrolar essa história, entende? Então, era assim antigamente. E Shakespeare se destacou na forma de contar. Eu já assisti um filme, né? Adaptado dessa peça, que é um filme bem mais antiguinho. E o que diz, vou deixar a capa aqui, se encontrar, eu vou deixar. O que dizem é que é a adaptação cinematográfica mais fiel à peça de Shakespeare. E assim, o filme é esplêndido. A estrutura, moldura é a mesma. O que está no seu imaginário referente a Romeu e Julieta é o que você vai encontrar aqui. Mas além da estrutura ser diferente, porque é um formato de uma carta e que escrita bela, ele consegue desenvolver numa narrativa tão curta que me impressionou demais. Só que além da estrutura, né, da literatura ser diferente, enquanto Shakespeare tem uma peça, aqui você vai encontrar uma carta endereçada a uma parente do próprio Luigi da Porto. A história, né, do fim dos dois, eu julgo mais trágica. Mas vamos lá, vamos começar do começo, né, para que a gente consiga compreender. A história vai contando justamente sobre duas famílias rivais, Montecchi e Capuleto. Aqui está Montecchi, Capuletti, sobrenomes italianos. A grafia dos nomes aqui está na grafia dos nomes italianos. E essa família é rival. Não diz aqui o motivo pelo qual essa rixa de geração a geração se infundiu, né? Eles simplesmente são inimigos e todo mundo tem que aceitar isso, fim, acabou. Essa parte, inclusive, da intriga, né, que impede que eles tenham um relacionamento normal e acabe, né, que acabasse não resultando nisso, é algo que eu comecei a refletir depois do término dessa peça, depois de muito matutar, e eu vou conversar com vocês no finalzinho do vídeo sobre isso. Então,
Ele vai para essa festa, né, um carnaval que vai ter no palácio dos Capuletti, e ele vai lá trajado de mulher. Era comum os homens da época se trajarem de mulher, né? Bom, isso aparece muito nas peças de Shakespeare, já vi todas as resenhas de Shakespeare que vocês pensarem, justamente por conta desse meu pequeno projeto, para saber se eu vou gostar ou não. E ele vai lá e conhece a Julieta, né? Outra coisa bem interessante aqui é a idade deles. Na peça de Shakespeare, ela é bem menor de idade. Aqui ela tá, 14, 13 anos. Aqui ela tem 17, 18. E eles se conhecem, eles começam a dançar, né? Beleza, o amor se instaura ali. É uma narrativa muito curta. Essa edição aqui é bilíngue. Conta com alguma breve introdução ao leitor, né, sobre a história das histórias, né, do Luigi da Porto, de Shakespeare, a história que já era conhecida pelo público. Então, assim, a edição é muito curtinha. A carta em si, ela é curta. E ele consegue desenvolver isso aqui com uma habilidade, né, incrível. Você consegue ter em todo o imaginário a história moldura e consegue perceber as diferenças, né, na narrativa, por mais que não tenha comparação, uma edição gigante. Eu vou pegar aqui rapidinho a edição do clube, tá? Para você ter uma noção. Essa aqui é a edição do clube, bilíngue também, né? Aqui também é bilíngue, só que está em italiano, o Luigi da Porto era italiano, e aqui está em inglês, né? Shakespeare era inglês. Então, assim, tem sim uma diferença, por mais que você tire aqui a parte que está em inglês, a peça é um pouco maior. Só que o Luigi da Porto, ele consegue tratar aqui de alguns detalhes muito breves, mas que consegue complementar, não ficar algo raso, algo dito por cima, sabe? É como se ele tivesse anotado todas as palavras da pessoa que disse, sabe? Do peregrino de Verona. Então, eles se conhecem no baile, se apaixonam logo de cara. Julieta, ela tem uma breve desconfiança, já que ele era um Montecchio, né? Mas, enfim, resolve se entregar, já que ele realmente estava totalmente entregue ali a ela. E eles têm uma conversa, né? Aquela famosa conversa na sacada. E ele tenta, num dado momento, falar assim que poderia entrar no quarto dela para conversar de forma mais privativa. E ela assim, calma lá, cidadão, vamos casar primeiro? Então, no dia seguinte, eles vão até o Frei Lorenzo. O Frei Lorenzo já tinha uma amizade com o Romeu, era o confessor de Julieta. Então, eles tentam, né, arquitetar ali um casamento às escondidas. E eles ficam por um bom tempo, né, casados, tendo ali relações às escondidas, né? O casamento é escondido, ninguém pode saber. Não é apenas a família que não pode saber. Ninguém pode saber. Então, eles vivem sempre na penumbra da noite. Eles só se encontram dessa forma. Mas o casamento está selado diante de Deus, né? Então, o que acontece é o seguinte. Depois de um bom tempo, apesar da inimizade dessas famílias, acontece algo que acaba envolvendo uma briga horrorosa entre alguns parentes de cada família. O Romeu tenta ao máximo se esquivar dessa briga, afinal de contas ele era parte agora da família Capuleto também, mesmo que ninguém soubesse. Só que aí já estava envolvido e por conta disso acaba matando um dos primos da Julieta, né, o Tebaldo. E ele é banido, né? Recorrem a Bartolomeu I e ele é banido. E por conta desse banimento, Julieta fica desesperada, então fica lamuriosa, lacrimosa, chora pelos cantos e os pais não sabem exatamente o motivo, né, com razão. Então deduzem que ela, né, por estar com 18 anos, esteja querendo contrair matrimônio, né, o que leva ela mais a uma crise de desespero. Então chamam um conde chamado Lodrone, Lord Lodrone, Conde Lodrone, não me lembro muito bem, mas é esse nome, para poder, né, unir ali as famílias, e ela está desesperada, não sabe exatamente o que fazer, tentando uma forma ou de morrer ou de ir até o Romeu, né? Depois que ele é banido, ele vai para uma cidade chamada Mantua. E ela vai até o Frei Lorenzo, né, com a desculpa para a mãe, que a mãe leva ela, para poder se confessar, já que está próximo da quaresma, para ele dar um socorro, né, mais um. Você percebe a boa vontade desse Frei Lorenzo em ajudá-los. Ele gosta muito deles, né? Ele já era amigo do Romeu
confessor da Julieta, só que assim, gente, são jovens. O adulto dessa história deveria ser o Frei para dar um sacode. Não ia dar certo. Mas enfim, ele vai na boa vontade e acaba, né, planejando mais uma para tentar ajudar os jovens amantes. E o que é que ele faz? Ele é um boticário. Então, ele faz uma porção, podemos dizer assim, entrega um pozinho para que Julieta dissolva numa água, para que ela beba e fique como morta por 48 horas, entre 24 e 48 horas. Para que dentro do mausoléu da família, né, já que eles não eram enterrados, ele consiga, depois do efeito do veneno, entre muitas aspas, resgatá-la e levá-la até Romeu. E o Frei Lourenço fala assim, ó, faz uma carta que eu preciso comunicar ao Romeu do nosso plano. Então ela redige a carta, entrega ao Frei Lourenço, o Frei Lourenço entrega a outro frei, que fica incumbido de entregar essa carta a Romeu em Mântua. Só que ele não encontra o Romeu. E assim que a Julieta morre, né, entre muitas aspas, mas ela é dada como morta, ela está tão morta aos olhos das outras pessoas que o pai, desesperado, chama o médico e o médico realmente atesta ali o óbito da jovem. Então, assim, acabou percorrendo toda a Verona a morte, né, o suicídio de Julieta. Antes dela tomar o veneno, ela estava na presença de sua aia, né, uma criada, digamos assim, que ela era como irmã, né? Amava muito amava muito a outra. Ela acaba soltando uma frase como: meu pai jamais vai me obrigar a se casar, alguma coisa assim. Antes de beber, né, a água com aquele pozinho, ela não compreende. Quando a encontra, né, daquele estado, ela compreendeu o que ela quis dizer. Ela cometeu suicídio, entre aspas. Então, assim, a notícia da morte da Julieta percorreu toda a Verona e chegou muito mais rápido aos ouvidos de Romeu do que a carta escrita pela Julieta, que o Frei Lourenço responsabilizou outro frei de encontrar o Romeu e entregar aquela carta e explanar o plano deles. No que é que isso vai resultar, né? E aí que entra, pessoal, a parte que realmente julgo ser mais triste ainda do que a história que conhecemos de Romeu e Julieta, né? Em que ela é encontrada pelo Romeu e ele toma o veneno. Assim que ele toma o veneno, ele não demora muito, ele morre ali no mausoléu. Depois que ele já está morto, Julieta acorda e assim que percebe que ele está morto, ela se mata com um punhal. Esta é a versão. Vou corrigir aqui, dar uma lida aqui. Se for, como eu falei, né, eu não li ainda essa versão. O que eu assisti foi o filme, já tem um bom tempo. E dizem que é a adaptação mais fidedigna da peça. Sem contar que quando o clube lançou, né, eles fazem uma apresentação toda bonita dessa peça. Justamente era essa cena em que estava, né, mostrando ali no vídeo de apresentação do livro do mês, né, que era já o Romeu morto com todo o veneno e Julieta com um punhal na mão para ceifar sua própria vida. Então, assim, eu julgo essa daqui extremamente mais trágica, gente. Que é o seguinte, ele realmente vai tomar o veneno quando encontra a Julieta morta. Só que ele não morre de primeira, né? Demora um pouquinho. E ela acorda enquanto ele está sob o efeito do veneno ainda. E ele toma um susto, né? Na verdade, ambos tomam um susto ali. E eles têm ali um momento de conversa em que ela relata: por que você tá aqui? Por que você não recebeu minha carta? A carta que fazia tal. Ela relata todo o plano. E é nesse momento em que ele percebe a burrada que fez. E aí começa a se lastimar, a contar. E ele mostra, né, já os efeitos do veneno. E ele morre, agonizando nos braços dela. Isso é muito mais triste. Como já estava para passar o efeito do veneno, o Frei Lourenço entra e testemunha também a morte de Julieta. Ela não se mata, ela não aguenta de tristeza. Ela morreu literalmente de coração partido por ter visto, né, o seu amado morrer. O Frei Lourenço, ele fica extremamente consternado, porque querendo ou não ele acaba se responsabilizando um pouco, né? Depois disso ele é levado ao Bartolomeu I para poder depor o que ele estava fazendo ali. E não tem como fugir, ele até tenta, mas não tem como fugir, porque teve uma galera que entrou no mausoléu dos Capuletti e viu o herdeiro dos Montec, né? E ele acaba relatando toda a história pro
pro Bartolomeu I. E ele fica extremamente tocado com a situação, traz os corpos dos jovens e unem ali, né, tapetes no castelo, no palácio. E os pais deles, né, se unem e deixam a inimizade de lado, né, e se abraçam para lamentar a morte trágica dos filhos. Então, assim, essa é a história moldura. Só que é muito mais trágica aqui. Depois que eu li eu só quero falar peça, é uma carta. Eu comecei a pensar o seguinte, geralmente eu gosto de fazer essas reflexões porque a parte mais superficial, entre muitas aspas, né, não é superficial, só para vocês entenderem, é a história, mas o que você consegue tirar de ensinamento para a sua vida é puro ouro. E eu fiquei pensando assim, gente, o que é que uma conversa difícil sendo evitada pode ocasionar de muito mais grave mais para frente? Que é o seguinte, em momento nenhum aqui diz o motivo da inimizade dessas famílias. Não se diz aqui o motivo, ou seja, os jovens morreram de graça. Não teve uma conversa, cara, por que vocês não gostam dos Montec? Por que os Capuleto não podem pisar? Sabe? Eles morreram de graça. Aparentemente era uma briga que vinha de gerações e estava virando quase uma tradição em Verona, essa inimizade entre os Capuleto e os Montec. E no momento em que eles se apaixonam, nenhum tem iniciativa de falar assim, papai, mamãe, por que vocês não gostam deles? O que é que aconteceu? Qual a origem disso? Por quê? Porque eu estou gostando dele. O que é que uma falta de conversa não pode ocasionar? Porque quando os jovens já estavam mortos, ambos se abraçaram. Os pais de ambos se abraçaram para lamentar igualmente a morte. E aí que as inimizades, que as desavenças, que não se sabe a origem, é deixada de lado. O que é que uma conversa difícil, sendo evitada, não pode ocasionar, né? É mais ou menos essa a minha reflexão. Gente, tenham conversas difíceis. Quando você evita conversas difíceis, coisas piores acontecem. Isso geralmente é uma lição de mim para mim mesma, um conselho meu para mim, de mim para mim mesma, porque eu sou uma pessoa que evita conflito ao máximo. Então, eu fujo de conversas difíceis, geralmente. Então, justamente por conta daquele desconforto de confrontar. Mas é necessário, né? E foi justamente isso que ficou aqui. Gente, não se diz o motivo da intriga familiar, porque parece que já vinha de gerações. Tá virando tradição entre eles se odiarem. Os jovens morreram de graça. Não se sabe o motivo pelo qual eles se odiaram. Mas eles só conseguiram, né? Ou melhor, só fizeram um casamento em segredo. Aconteceu o que aconteceu, justamente por conta desse negócio sem fundamento, mal explicado e evitando uma conversa difícil. Então fica aqui a minha recomendação de mais uma versão de Romeu e Julieta. Acredito que vai demorar um pouquinho para poder ler esta peça. Não porque eu não gosto, não de maneira nenhuma. Como eu falei, eu quero muito ler Shakespeare, mas como está muito vivo na minha memória o filme, talvez eu demore um pouquinho para conhecer primeiro as peças que eu desconheço praticamente 90% delas, né? Então talvez isso aqui fique um pouco mais para frente, mas eu gostei demais dessa versão. Se você tem esse box, recomendo até que leia em conjunto, tá? Eu expliquei lá no comecinho o motivo pelo qual acabei não lendo ambas ao mesmo tempo, para trazer uma comparação, mas eu recomendo demais. Aqui é uma carta muito bem desenvolvida, consegue destrinchar todos os pormenores, escrito de uma forma belíssima, certo, pessoal? Vou ficando por aqui, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com mais alguém. Até o próximo vídeo com mais café e clássicos.